Bom, eu vou ensinar pra vocês antes a lógica, então, no papel. E depois a gente faz no crochê, porque daí vocês vão entender o que eu tô fazendo e fica bem mais fácil. Então, uma base oval, quando a gente fala em oval, ela tem esse formato. E quando a gente faz algo arredondado no crochê, a gente sempre começa pelo centro. Só que o centro do oval, ele não é simétrico totalmente, como um círculo, por exemplo, onde o centro tá aqui, eu vou crescer certinho, em todas as direções vai ser igual. Aqui não é. Então, qual que é a diferença do redondo para o oval? É que aqui a gente começa com um centro plano e depois vai dando voltas ao redor e vai crescendo as carreiras. Então, essa é a lógica da base oval, diferente da base redonda, onde a gente faz o centro, que é o círculo mágico, e vai crescendo em circulares aqui. Agora, aqui na parte de cima, a gente começa então com um centro reto e depois vai subindo. E como é que a gente faz esse centro reto? Aqui vai ser uma quantidade de correntinhas que eu vou ter, que eu vou colocar, e vai depender do tamanho da base que você quiser. Se você quer uma base bem comprida, você vai fazer mais correntinhas. Se você quer uma base oval pequena, você faz menos. Depois eu dou uma dica de como saber quantas correntinhas colocar aqui, para você ter uma base que vai ter, que você consegue chegar no tamanho exato, já tanto da largura quanto da altura, tá? Mas só para mostrar aqui a parte da lógica com relação às carreiras, a gente começa com um nó, que a gente faz bem aqui no comecinho, um nó inicial, faz a quantidade de correntinhas. E aí, como é que a gente continua? A gente vai fazer uma quantidade de correntinhas aqui para ser o meu primeiro ponto, e eu vou fazendo pontinhos em cada ponto aqui. Eu vou colocar o ponto como um ponto reto que vai ficar aqui, tá? Cada tracinho desses é como se fosse um ponto. Aí pode ser o ponto que você quiser. Então, eu subi aqui com o tipo de ponto, fui fazendo em cada correntinha um ponto, e aí eu chego aqui nessa parte onde é a minha quina. O que que eu vou fazer aqui? Nessa quina, a gente coloca uma quantidade maior de pontos para a peça dar a volta, porque a carreira é dar a volta e chegar aqui de novo. Então, nesse último ponto aqui, que é a minha primeira correntinha, a gente coloca geralmente 3 pontos. Um corresponde a esse lado, um corresponde a essa parte reta e um corresponde a essa parte da virada. Por isso que no último a gente coloca 3 pontos. E aí, vamos voltando, tudo normal de novo, até chegar aqui, no último ponto dessa carreira. Aqui, o primeiro que eu fiz, ele já conta, né? A primeira correntinha já conta como um ponto aqui. Então, falta eu colocar um aqui e um aqui, para eu ter a mesma coisa nessa quina e nessa quina. Assim, eu tenho uma simetria. Muitas vezes, na base oval, o que acaba acontecendo é que ela começa a entortar, ela começa a virar. E aí pode ser que tenha ponto de menos. E que essa distância entre esse ponto aqui e esse é muito maior do que esse e esse, por exemplo. Então, a tensão não está equilibrada. E aí, o que que as pessoas fazem? Elas colocam 2 pontos aqui nesse centro. Em vez de ser 3 pontos aqui, coloca 4. Mas isso aqui é opcional. Fiz a carreira toda que a gente faz e começa a subir. E aí, qual que é o segredo para uma base oval? É que numa base oval, eu tenho 2 tipos de formatos. No centro, eu tenho um quadrado, um retângulo, e aí aqui eu tenho um redondo e aqui eu tenho um redondo. Então, esses pontos que estão fazendo parte dessa quina, tanto essa quanto essa, eles vão ser aumentados de acordo com a lógica de aumentos arredondados, como um círculo, por exemplo. E essa parte reta aqui, ela vai crescer como que fosse uma parte reta de uma base quadrada. E quando a gente faz uma base quadrada, nessas partes que são aqui retas, a gente nunca faz aumento. Então, eu sempre vou crescer na próxima carreira um ponto em cima de um ponto. E na base arredondada, a gente coloca aumentos. E aí vai de acordo com a lógica do aumento lá, que é o seguinte: a primeira carreira é como que aqui fosse um círculo mágico, eu vou colocar só os pontinhos que eu coloquei aqui. E a partir da próxima carreira, a gente começa com aumentos. Geralmente, nessa primeira carreira aqui, a gente faz tudo aumentos, em todos os pontos, e aumenta tudo. Então, eu tinha 3, eu fiquei com 6. Na próxima carreira, né, que dá a volta toda, né? Na próxima carreira, a gente coloca com um aumento e um ponto sozinho. Então, fica um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. E assim, a gente vai seguindo essa parte aqui. Então, esses pontos que estão aqui são os pontos que vão sofrer aumentos. E esses pontos aqui do centro são pontos que não vão sofrer aumentos. São pontos que
a gente vai colocando sempre pontinhos retos até chegar até o final. E uma dica para quem quer saber quanto que a gente coloca no início. Quantas correntinhas eu preciso colocar aqui nesse início para ter uma base, vamos supor, de 20 por 10, tá? Então, aí tem uma conta que a gente faz. Então, eu tenho uma base de bolsa, um suplá, que eu quero fazer oval, uma base de cesto, e ele tem o tamanho aqui de 20 centímetros e a altura de 10, tá? Eu penso que eu quero fazer essa base. Muita gente, quando trabalha com isso, as pessoas pedem indicação. Então, como que eu faço para fazer com que esse tamanho aqui já saia pronto e que eu consiga chegar nisso? Porque é muito comum eu começar a fazer a peça e ir testando, coloca tantas correntinhas e vê quanto que vai dar. Só que daí a gente perde o foco. Por quê? Porque eu posso perder muito tempo fazendo a peça até chegar no tamanho. E tira a correntinha, coloca a correntinha. Então tem um jeito para saber quanto que eu vou colocar de correntinhas para acertar a base oval. Que é o seguinte, você vai pegar a medida maior e diminuir da menor. Então, bem simples, né? 20 menos 10, eu vou ter 10. Tudo aqui é em centímetros. Então, aqui também vai ter que ser 10 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quantidade de correntinhas de 10 centímetros aqui nesse início. Às vezes, quando eu faço a correntinha, ela vai ficar bem juntinha, porque a gente tende a tensionar no início. Então, você faz o seguinte, você faz as correntinhas, coloca uma régua bem pertinho e dá uma esticada. Quando você esticar, tem que chegar em 10 centímetros. Chegou em 10 centímetros, pode continuar, que ela vai crescer proporcional e depois de algumas carreiras vai chegar em 10 por 20. Daí, quantas carreiras você vai ter que ver, porque vai depender da espessura do seu fio. Tem fio que é mais fino, precisa de mais carreiras, que é fio mais grosso, vai menos carreiras. Então, é assim que eu faço para eu conseguir saber quantos pontos eu vou colocar aqui no início para acertar uma base oval. Nesse vídeo, eu ensinei a lógica de como você vai entender para colocar os pontos na base oval. Para quem é iniciante, isso aqui parece um quebra-cabeça de 10 mil peças. Mas não se preocupa que eu vou fazer na prática com vocês agora. Então, eu vou deixar aqui no card, quando esse vídeo for lançado, e eu vou colocar aqui para vocês o vídeo da base oval, o passo a passo, fazendo com vocês e utilizando esse desenho aqui como base. Aí vocês vão poder acompanhar e entender. E aí, gente, não vai ter mais erro, você vai conseguir fazer todas as bases ovais que você quiser, tá? E tem alguns segredinhos também no vídeo que eu conto para que você tenha essa parte aqui do início, principalmente, bem perfeitinho na peça de vocês. Então, aqui nesse outro vídeo, eu vou deixar na descrição, vou colocar no card também, eu vou ensinar como que a gente faz para fazer essa base no passo a passo.